Beleza, moçada. Bom, vamos começando aqui, dando uma iniciada aí na nossa conversa. Estamos em poucos aqui. Quem quiser ir falando pelo chat pode. Quem quiser abrir o áudio e ou a câmera, é legal, mas não tem problema. Se vocês não quiserem, estiverem mais tímidos, sem problema nenhum. O pessoal me perguntou sobre fazer live no Zoom ou fazer live no Instagram. Eu acho que talvez a live no Instagram, fazendo pelo Instagram da Sanar, tenha mais adesão, né? Tenha mais gente que entre. Mas eu gosto mais do Zoom, para dizer a verdade, porque o Zoom ele permite uma interação melhor, com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu acho que qualidade é mais legal do que quantidade, né? Então, a gente divulgando o link para quem quiser entrar, isso aqui é mais tranquilo. Eu prefiro fazer no Zoom, porque a gente consegue conversar melhor com um pouquinho mais de calma. No Instagram fica aparecendo aquele monte de mensagem lá, você não vê direito, entra gente que não tem nada a ver e brota lá, pescou e não era aquilo. Então, eu acabo preferindo fazer esse rolê aqui no Zoom. Daí eu conto com o feedback de vocês, se vocês preferirem depois que a gente continue fazendo algumas no Insta, da minha parte, vai ter outras de outras pessoas que gostam mais. Mas daí vocês me falam, tá bom? Se vocês acharem que é melhor lá, tudo bem. A gente faz lá algumas outras que estavam programadas. Mas, de novo, eu não faço tanta questão de ter um monte de gente aqui. Eu faço questão de ter as pessoas que realmente estão interessadas para a gente poder discutir com mais calma e fazer uma mentoria até um pouquinho mais exclusiva. Eu acho mais legal. Mas daí fiquem à vontade e vamos contando, tá bom? Bom, 18h05, estamos começando agora. Então temos aqui na sala a Gabriela, a Ana Luísa e o Williams, correto? Alguém está aqui e eu não falei? Temos a Lud aqui, acabei de ver que a Lud está conosco também, maravilha, seja bem-vinda aí, Lud. Se eu estou esquecendo alguém, peço desculpas, é só se manifestar aí, beleza? Maravilha, pessoal, vamos lá. A ideia é que a gente fica até umas 19, pode prolongar um pouquinho se vocês quiserem. Também ninguém merece, né? Ficar até muito tarde em live aí de mentoria. Opa, tudo bem? O rolê aqui, então, a nossa ideia é falar hoje sobre simulado. Mas a ideia de falar sobre simulado é para a gente falar sobre prova no geral, né? Porque o simulado, como o nome diz, ele simula a prova. Então, e a próxima live vai ser uma live sobre questões. Então, essas duas próximas lives que a gente vai fazer, a próxima vai ser não na próxima terça-feira, na outra, essas próximas duas lives, a ideia é aquela velha história, não sei quem já assistiu live de correção de simulado, de correção de prova lá da Sanar, uma coisa que a gente fala muito, é um termo que eu trouxe para a Sanar. Eu confesso que eu não tenho certeza se foi eu que inventei, eu não lembro se foi eu que inventei ou não, mas é uma coisa que eu já usava antes de ser professor da Sanar, e daí na primeira live que eu fiz na Sanar, eu trouxe esse termo, foi uma live que eu fiz de reumato, de cirurgia junto com a Aline da Reumato. Eu falei o termo provologia. Ela estava passando uma questão de reumato dela, isso foi pré-pandemia, a gente estava junto no estúdio, e daí ficava passando a bola um para o outro. Ela falava de reumato, eu falava de cirurgia, falava de reumato, eu falava de cirurgia. Daí ela me perguntou uma coisa assim, qual que você marcaria aqui, Verde? Daí eu falei assim, Aline, eu não sei nada de reumato mais, né? Faz muito tempo que eu não estudo, mas por provologia eu tiraria essa, eu tiraria aquela, daí eu acho que eu ficaria com entre essas duas, essa tem mais cara de certo. Você acertou. E eu gostei de termo. Você só escuta eu falando desse termo, né? Pois é. Então, eu falei, por provologia, eu marcaria essa. E elas falaram, você acertou, e gostei desse termo provologia, vou adotar. Daí o Fredinho tava lá e tal, né? Tava vendo a live, eu tava nervoso na primeira live, tava começando na Sanar na época. E daí o Fred é meu amigo de residência, né? Eu, o Fred e o Delmonte, a gente fez residência juntos. E daí ele falou, pô, verdade, adorei esse termo provologia, vou usar também. E a gente começou o hábito de usar esse termo aí, que meio que ficou consagrado pelo uso. E a ideia aqui, entre outras coisas, é falar sobre provologia, mas de um jeito mais amplo, de um jeito até mais direto. O que é a ideia? A ideia é a gente discutir atitude e estratégia frente a questões, frente a simulado e frente à prova, tá bom? A nossa ideia é essa, tá bom? Atitude e estratégia frente a questões, simulado e prova, tá? Primeira coisa a falar sobre simulado especificamente é o seguinte, eu acho que essa é a primeira parte de importância. Simulado é uma coisa que deve ser levada muito a sério, muito a sério.
Existem pessoas que falam assim, usam o termo assim, isso é só um simulado. Eu acho essa frase uma frase que é um tiro no pé, assim, é uma frase muito ruim de ser falada durante um preparo para a prova. As pessoas normalmente costumam dizer essa frase querendo dizer assim, não fica tão ansioso porque é só um simulado. Não leva tão a sério esse resultado que você teve porque é só um simulado. É ruim pensar desse jeito. Porque o simulado, ele deve simular o que você vai encontrar no dia da prova. Então, é bom que você fique nervoso ou nervosa no dia do simulado. É bom. Por quê? Porque você vai estar meio nervoso, nervosa na hora da prova. Esse nervosismo deve ser controlado e você deve conseguir dominá-lo para poder fazer a prova. Quanto melhor você estiver preparado, quanto mais saúde mental, reserva de saúde mental você chegar no final do seu preparo com aquilo, quanto mais equilíbrio emocional você tiver, quanto mais autoconhecimento você tiver, melhor. Ótimo, melhor. Mas algum nervosismo existirá. E uma das coisas que vai fazer você ter equilíbrio emocional e saúde mental para controlar bem esse nervosismo é estar habituado a fazer isso. É o que o Kita fala, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E aqui isso é muito importante. Então, eu acho que é muito válido. A primeira coisa a dizer é isso. Simulado é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Nunca aceite a frase, isso é só um simulado. O Williams colocou aqui, né? Tratar o simulado dessa maneira pode criar vícios que podem refletir na prova real. Exatamente, concordo com você. Se você fizer de uma forma meio displicente, se você naquela hora que dá aquela cansada, você vai, quer saber, Dani, vamos terminar logo. E você pode acabar fazendo isso na prova. Né? Então isso é uma coisa meio óbvia, mas eu acho que é bom experiência de cursinho pré-vestibular. Eu também, eu adquiri esse pensamento com cursinho pré-vestibular. Eu acho que isso é uma coisa meio óbvia, mas acho que é bom a gente começar pelo óbvio. Nem sempre é óbvio para todo mundo, então é bom a gente começar dando esse primeiro passo. O simulado é uma coisa muito relevante e muito importante para o treinamento de vocês, né? Para o preparo de vocês para a prova. Existem os simulados da Sanar, existem simulados de outros cursinhos, vocês conseguem até pegar, fazer online, simulados abertos. E uma outra forma de fazer simulado é fazer fazer provas na íntegra de instituições que vocês vão fazer, em formato de simulado. Né? Então você senta na sua escrivaninha, imprime, de preferência, se a prova for em papel ainda, né? Você vai lá, imprime, deixa um cronômetro, deixa longe do seu celular, se isola do meio externo e coloca lá, quando der 4 horas, que o seu tempo é 4 horas, termina depois de 4 horas. Faz e depois corrige. Isso é uma forma solo de fazer simulado. Quem que já fez simulado assim? Pegando provas antigas aí, Williams, Ana, Lud, Gabi. Vocês já fizeram isso de pegar provas antigas para fazer? O que vocês acham? Podem mandar no chat aí, se vocês quiserem. Na época de cursinho, né? Boa. O Williams também, né? Na época de cursinho. Nunca imprimiu, faço no computador. Também só no cursinho, né? Beleza. De R1, boa. Você só faz online os de R1. Beleza, tudo bem. Justo. Então, assim, dá para fazer online. Não estou dizendo que é errado fazer online. Mas às vezes é legal fazer um pouco no papel para rabiscar e tal, porque na vida real você vai fazendo. Agora a gente não sabe, né? Porque tem prova que ainda talvez seja online, né? Em Ribeirão Preto parece que vai ser uma prova online e tal. Então, aí tá, em tempos de pandemia, longe de mim ficar cagando regra de como que vai ser, porque a gente não sabe direito, né? A gente ainda lida com uma certa imprevisibilidade. Mas eu acho que de vez em quando fazendo no papel é legal também, só para manter o hábito. Bom, eu acho que é justo. Mas o meu ponto é o seguinte: seja online, seja no papel, é legal fazer prova antiga. Mas daí uma pergunta digna de nota, que muitos alunos me perguntam e eu também não tinha certeza, era o seguinte: em que momento fazer provas antigas, provas na íntegra? Porque existem dois lados da moeda. Por um lado, é bom fazer o máximo de questões das instituições que você quer, porque você vai se habituar com a forma como a instituição pergunta. Nossa primeira live do tripé infalível da aprovação, que a gente falou, né? Que eu falei que eu não gostei da palavra tripé infalível, mas o tripé na nossa aprovação é domínio de conteúdo, domínio da instituição e domínio próprio. Né? Então, o domínio da instituição faz parte de você fazer questões da instituição. Às vezes, estudando,
às vezes em formato de simulado. O problema é que se você faz em formato de simulado ainda muito precoce, você queima o cartucho muito cedo, às vezes você ainda não está com o seu nível de preparo ideal para fazer esse simulado. Você vai muito mal, você vai pior do que a nota que você deveria tirar. Isso gera desânimo. E além disso, você vai queimar a questão, porque daí você vai saber a resposta. Se você for fazer de novo, você já sabe a resposta, né? Alguém já passou esse tipo de perrengue, esse tipo de ansiedade, de problema por causa disso? Tipo, já teve essa dúvida, já passou por isso de fazer uma prova da sua instituição e você vê que você ainda não chegou, isso não estudou tudo e daí sai meio desanimado, assim, isso às vezes acontece, né? Agora, por outro lado, se você demorar muito para começar a fazer, às vezes você não vai ter tempo de se habituar a fazer simulado. Então, aqui eu estou falando minha opinião pessoal, né? Até onde eu saiba, não existe nenhuma forma de responder isso baseada em estatística, né? Baseada em evidência. Mas a minha opinião pessoal, baseada na minha experiência pessoal. Eu fiz isso para estudar para a prova de R1 e fiz isso para estudar para a prova de R3. Eu fiz a mesma coisa porque funcionou no R1, daí eu apliquei esse modelo para R3 e acabou funcionando de novo também. Eu peguei eu peguei as instituições que eu estava mais, que eu queria mais passar, que era a USP, né, era lá no HC, e daí eu lembro que quando eu era do sexto ano, tinham disponíveis na internet, era uma época que não tinha tanta disponibilidade de cursinho, etc., 2013, né, tinha mais disponível na internet 8 provas antigas no modelo que existiam para eu fazer, porque antes existia no meu tempo, prova lá no HC era dissertativa, não era teste, não era esse formato híbrido que existiu, que ano passado não foi. Mas eram provas dissertativas de perguntas fechadas e diretas que a gente fazia, que um leigo corrigia. Assim, então, o leigo ficava com o gabarito em mãos, aceito, e ele ia lá corrigindo o que você acertou. Você podia eventualmente entrar com recursos se estava alguma coisa errada. Mas era esse modelo. E esse modelo já existia há 8 anos, quando eu prestei a prova de R1. Então, como que eu fiz isso? Eu tentei começar lá no começo do meu sexto ano a fazer isso, daí eu percebi isso. Falei, eita, caramba, tem um monte de coisa que eu não estudei ainda, que eu não lembro direito da faculdade, eu vou queimar a questão. Eu parei no meio, falei, não, muito cedo, muito precoce para fazer isso. E daí eu me programei para fazer isso nas últimas 8 semanas antes da minha faculdade acabar, né? Minha graduação acabava em novembro, mais ou menos, a prova era no final de novembro, a graduação acabava em novembro. Então, 2 meses antes, né, final de setembro, mais ou menos, eu comecei a fazer isso. A cada final de semana eu fazia uma, indo da mais antiga para a mais nova. Então, eu fui fazendo desse jeito as provas. E daí, na época, a minha esposa, na época da minha namorada, ela era advogada, ela estava fazendo direito, ela era leiga. Então, coitada, eu chegava lá e escutava ela para fazer isso para mim. Eu falei, Paty, corrija aí para mim, por favor, ver quanto que eu tirei. E ela fazia isso, coitada, fez isso 8 finais de semana também. Enfim, eu fui vendo o meu progresso, porque eu já estava num momento em que eu já estava mais revisando as coisas do que aprendendo conteúdo novo. Lembra que a gente falou sobre o método progressivo? Que eu usei, amor, exatamente. Ela joga isso na minha cara até hoje, brincadeira, não joga. Mas eu usei. Lembra que eu falei do método progressivo, da gente começar não muito forte, privilegiando conteúdo novo e nem tanto revisão, sempre focado em questões, sempre fazendo questões. E daí questões, eu tinha questões de um internato, de prova antiga, que a gente não tinha, né? Não tinha cursinho assim disponível na época. Banco de questão, aplicativo, essas coisas não existiam na minha época. Né? Mas eu fazia isso, privilegiava a questão sempre com conteúdo novo, e daí conforme eu ia aumentando o meu volume, ia diminuindo a quantidade de coisa nova que eu estudava e aumentando a minha revisão. Nessas 8 semanas, já predominava o volume de coisa que eu fazia revisando do que com conteúdo novo. Eu acho que é esse o momento para começar a fazer provas antigas. Isso não necessariamente são 8 semanas, mas, assim, durante o seu preparo, você tem que ter um cronograma em que você, durante um certo momento, mais da metade do seu tempo você adquire conteúdo novo, você estuda conteúdo novo, e menos da metade do seu tempo você revisa. Com o tempo, essa proporção vai diminuindo. Você tem menos conteúdo novo para ver, e daí você tem mais tempo para estudar, pelo método progressivo, né? Você cada vez vai estudando mais, então você vai ter mais tempo de revisão. No momento em que dá esse switch, você já viu mais, já não tem mais tanta coisa nova para ver, mas você já está revisando muita coisa, é o momento de começar a fazer provas antigas em formato de simulado. Ah, professor, mas às vezes eu já fiz essas questões quando eu estava estudando teoria. Eu estava lá estudando teoria e apareceu uma questão da minha instituição. Daí eu já vou saber a resposta. Tem problema?
Não tem problema. Por quê? Primeiro, porque talvez você já tenha feito essa questão faz um tempo. Segundo, porque repetição espaçada e aprendizado ativo, a gente já conversou sobre isso. É uma forma muito eficiente de você reter conhecimento. Então, dar uma repetida de vez em quando não tem grandes problemas. E terceiro, sendo pragmático, questões se repetem. Isso é um fato da vida. Questões se repetem. As pessoas são preguiçosas para fazer questão, para liberar prova. Elas têm banco de questão e elas vão soltando questão daquele banco de questão. No máximo, elas mudam um detalhe ou outro. Mostram uma foto de uma hérnia femoral porque está abaixo do ligamento inguinal. Na próxima vez, eles pegam uma hérnia inguinal mesmo, que está acima do ligamento inguinal, mudam a foto, o caso é praticamente a mesma coisa. Então, não tem grandes problemas você fazer isso. Mas fazer simulados das suas instituições, das instituições que você vai prestar antigas, é uma excelente estratégia, e eu sugiro que você comece a fazer isso no momento em que seu período de revisão predomine sobre o quanto que você tem de novo para aprender e para estudar. Enquanto o que você tem de novo ainda é muito grande, é um tiro no pé fazer isso, porque você só vai se frustrar com a sua nota e vai queimar essas questões aí numa sequência muito rápida. Você acabou de fazer a prova de 2 anos atrás, logo de cara sem você saber as coisas, talvez você não seja tão eficiente. Mas no momento em que você vê que você já não tem mais tanto conteúdo novo para ver e você já tem muita coisa para revisar, excelente. Ah, fiz cursinho, estava muito bem e não passei por uma vaga. E daí eu estou começando de novo, beleza. Daí talvez você não tenha mais muito conteúdo novo para ver, você vai ver tudo de novo. Daí tudo bem. Daí talvez valha a pena você fazer essas questões das instituições tão cedo. Agora, você que está no 6º ano, você que ainda não viu tudo, ou você que ficou um tempão ainda sem estudar e agora está retomando, e tem muita coisa que não está fresco na cabeça, que já mudou. Eu, por exemplo, se fosse fazer prova de R1, eu teria que começar do zero. Né? As coisas que eu aprendi em 2013 já mudaram um monte de coisa. Né? Sepsi, né? Uma coisa elementar como sepsi já é diferente do meu tempo. No meu tempo existia CIR, sepsi grave e choque séptico. Né? Então mudou. O ATLS que eu fiz foi a ATLS da 9ª edição, não da 10ª. Então, mudou. Então, é isso. Quando você estiver numa situação em que você não precisa adquirir mais tanto conteúdo novo e você precisa revisar, é o momento de fazer provas antigas. Então, eu quis começar por isso, né, na segunda parte falar por isso, porque isso é uma pergunta que muita gente me faz, né? Quando começar a fazer provas antigas? Então, daí depende, Lud, de quantas provas você vai fazer para dar tempo, né? Eu, normalmente, eu separava o sábado para fazer uma, né, e fiz às 8. Agora, você quer prestar, tipo, claro, é importante ter foco, né? Naquele negócio que a gente conversou sobre as respostas que as pessoas mais deram quando elas passaram, uma das coisas que as pessoas mais falaram era foco. Foco, eu acho que tem um negócio do foco da determinação, mas foco onde você quer passar. Então, se você quer prestar para as 3 instituições que você mais quer, selecione as 3 para fazer prova antiga e talvez coloque 2 dias da semana para fazer isso, e daí faça por um pouquinho mais de tempo, ou às vezes até 3 dias da semana para fazer, depende da disponibilidade de tempo que você vai ter, né? Não é produtivo você fazer no mesmo dia 2 provas assim na sequência, você vai estar cansado. E você tem que fazer em formato de simulado. Simulado como que é? Simulado é que nem o dia da prova, você acorda cedo de manhã, descansado e vai fazer a prova, né? Então, faça desse jeito. Mas daí varia um pouco do quanto tempo disponível você tem, de quantas instituições você vai prestar. Não sugiro que você arregace, faça das 12 instituições que você vai prestar muito. Escolha as 3 que você mais quer, as 3 mais concorridas, porque ao se preparar para elas, você acaba naturalmente se preparando para as outras. Ou então, outro jeito de escolher de ponto de vista estratégico, existem instituições muito diferentes umas das outras, né? Isso com o tempo você vai pegando, fazendo questão. Por exemplo, a prova do PSU Minas Gerais é uma prova completamente diferente da prova do HC. Completamente diferente. Você quer prestar PSU e HC? Então, do HC do Hospital da USP, né? Tô dizendo. Você quer prestar os 2? Então, talvez faça as 2, porque a prova da USP, a prova de Ribeirão, a prova da Unicamp e a prova do Einstein são meio parecidas. Não são iguais, mas são meio parecidas. Cobram mais ou menos as mesmas coisas. Agora, a prova do PSU é outra pegada. A prova do SUS Bahia é outra pegada. A prova do SUS Pernambuco, é uma bizarrice lá. Né? Os caras perguntam assim, quem foi que inventou a residência médica? Eles têm que escrever William Halsted, tá ligado? Os negócios assim que caem lá. Então você tem que estar acostumado, você tem que ver as coisas, como é que caem, para ir fazendo, e às vezes pegar provas de estilos diferentes acaba sendo uma boa ideia, uma boa estratégia. Tá bom? Então, isso é sobre em que momento começar a fazer as provas. Agora, uma outra coisa que muita gente me pergunta, inclusive rolou uma discussão legal sobre isso lá no Discord. Foi com você, William? Não tenho certeza se foi com você agora. Depois eu precisava ver. Não, desculpa. Mas acho que foi com o Gabriel. Uma discussão sobre... ele levantou a bola lá de que ele estava estagnado com uma nota no simulado, ele não conseguia sair daquela nota.
E isso é boa. E isso é uma coisa que muita gente pergunta também, né? Assim, o que eu faço com a informação, né? Beleza, eu fiz meu simulado, recebi minha nota, recebi até meu ranking, eventualmente, né? Na Sanar a gente libera ranking. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso, né? Porque a não ser que você esteja desde o começo muito bem, passe em primeiro no simulado, fique em primeiro o ano inteiro, tudo bem, daí não tem muito o que perguntar, só não ter um bom trabalho. Mas não é a verdade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vão evoluindo com o passar do tempo. Então, como interpretar e como diagnosticar o seu preparo em função do resultado do seu simulado? O que vocês fazem? Qual que é a maneira como vocês fazem isso? Justo, onde você... mas você está falando assim... Mas o simulado, cada simulado é diferente, né? Então você vê assim, qual grande área que você erra mais, é isso? Tipo, Por exemplo, atualmente eu estou estagnado no resultado, professor. Por exemplo, eu não consegui, nos últimos simulados da SANAP, passar de 60. Eu estava em tá, 60. Aí eu dei uma olhada no que eu estava mais acertando e errando, e eu percebi que, por exemplo, cirurgia é um grande ponto fraco meu. tá. Eu parei para analisar se era um problema porque eu deixava a cirurgia para fazer por último, talvez Uhum, fosse a ordem que eu poderia aqui mudar, já que cirurgia é uma área que cai bastante, ou talvez uhum, fosse algumas áreas que eu ainda não vi tanto, não revisei tanto, que tem perfeito. essas situações também. Outra coisa que eu, experiência de pré-veste também, que a ordem que você faz é também uma coisa importante. Por exemplo, É, eu tô começando mais por preventiva, que eu sei que é um negócio mais enjoado, mas que tem uma parte considerável. Depois eu tá pensando em mudar a bom, ordem, para ver se eu consigo mudar, sair disso, ou revisar mais. perfeito, perfeito. Eu ia falar sobre esse negócio da ordem também, né? Daqui a pouco eu ia chegar lá. Mas deixa eu te perguntar, agora que você viu que era cirurgia, você chegou a alguma conclusão? Não vai falar mal dos professores da cirurgia da Sanar, que eu vou ficar chateado, né? Que isso? Eu acho que é vagabundagem mesmo, professor. É que eu não curto muito cirurgia. Cheguei a essa conclusão, pelo menos. Analisando, não curto tanto cirurgia e acabo estudando menos cirurgia. Entendi. Aí, Isso é minha situação natural. é ter que sentar e estudar mais cirurgia. Né, isso é natural mesmo. A gente acaba, às vezes, privilegiando coisa que a gente gosta mais. Isso Nada contra cirurgiões, tá, professor? não, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Se você falar assim, não gosto de cirurgia, mas eu só gosto de cirurgia de cabeça e pescoço, a gente continua sendo amigo, não tem problema. Brincadeira. Mas, o que eu acho? Assim, algumas coisas, alguns comentários sobre o que você falou. Eu acho que é válido essa sua conclusão. E pode ser mesmo que seja uma questão de tempo que você está dedicando àquilo lá. Mas isso de estudar mais pode ser um pouquinho vago, né? Assim, estudar mais, às vezes daí você começa a estudar mais, daí o negócio não desempacta. Isso às vezes acontece. Muito aluno já veio falar isso para mim. Pô, eu pensei que é porque eu estava usando pouco. Eu comecei a estudar muito e continuo a mesma. E daí bate aquele bode, né? Porque daí você fala assim, agora vai, daí você chega lá, não, isso não se reflete numa melhora de resultado. Fala, pô, então eu estou perdendo meu tempo aqui, né? O que eu estou fazendo? Então, uma boa forma de fazer diagnóstico de simulado, eu já falei isso lá no Discord algumas vezes, mas cabe a gente conversar aqui também, é o seguinte. Primeira coisa a dizer, ninguém vai acertar 100%. Né? O melhor dos candidatos, quem passa em primeiro, não acerta 100%. Eu conheci uma pessoa na vida que acertou 100% das questões da FUVEST. Um calouro meu, uma vez tirou 100 na FUVEST, passou em primeiro, obviamente. Foi a única pessoa no universo que eu conheci. Esse cara, obviamente, uma pessoa. Depois ele passou em primeiro em todo o resto das coisas que ele prestou, ele é um cara maluco. Mas tirando essa pessoa maluca, todas as pessoas, inclusive as mais bem preparadas, as mais, muito entre aspas, geniais, não tiram 100%. Elas tiram, boas pessoas tiram em torno de 90 e poucos por cento. Boas pessoas, que eu quero dizer assim, pessoas muito bem preparadas, pessoas que passam em primeiro, tiram na casa dos 90%. Sabe o que a Ana colocou aqui? Estou no quinto ano, então tenho mais conteúdo para estudar no primeiro simulado, como você disse. Pois é, foi frustração, exatamente. Chegarei lá. Estou falando exatamente sobre isso agora, você vai ver. Obrigado por compartilhar. Mas então é isso. Então, primeiro é isso. Não tenha como meta tirar 100%. 100% você não vai tirar. Por alguns motivos. Motivo número 1, somos seres humanos falhos, né? Então a gente erra besteira. Por melhor que você esteja preparado, você erra besteira, faz parte. Motivo número 2, as pessoas que fazem a prova são seres humanos falhos. Então as questões não são perfeitas. Questões podem ser ambíguas. Eu já passei pelas duas coisas, de ser candidato e de fazer provas. Eu sou professor universitário também. Você vira e você faz a questão mais linda do mundo. Você fala, puta, essa questão ficou maravilhosa.
Depois você vê que a galera erra e você vê porque você fez uma frase que ficou meio ambígua, ou porque você falou alguma coisa um pouquinho diferente na aula, ou qualquer coisa assim. Acontece, isso faz parte. Questões, às vezes, são imperfeitas, são mal feitas. Podem acontecer. E terceira coisa, porque isso pensando em instituições que as pessoas levam a sério a formulação da prova, e nem sempre isso é verdade. Tem instituição que faz uma prova meio cagada, assim, desculpa o francês nessa hora da noite, hein? Mas tem gente que faz uma questão, umas provas meio mal feitas mesmo. Então, 100% você não vai tirar. Então, a primeira coisa... e tem uma quarta coisa que eu esqueci de falar, é o seguinte, a medicina é muito ampla, né? A medicina é enorme, e a prova de R1, teoricamente, pode cair tudo, toda a medicina. Qualquer coisa não seria absurdo de cair na R1. Se eu quiser perguntar técnica operatória para você encontrar um nervo facial para achar parótida, vão falar assim, pô, que questão bizarra para cair no R1, etc. Mas se você olhar no livro, no Seiton, tá lá escrito, o cara não estudou porque não quis. Seria um jeito cínico de falar, mas poderia. Então, é isso. Você não vai saber a medicina inteira, as questões são imperfeitas e você é imperfeito. Então, 100 você não vai tirar. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, então, dito isso, o que você vai fazer com as questões que você errou? Você vai separar... o EPA, né, tem umas questões curiosas, já vi mesmo. Mas você vai separar as questões que você errou, né? E daí nessas, você vai colocar as questões que você acertou no chute também, tá bom? Aquele chute sério que você deu, não tinha ideia, você coloca aqui, tá bom? Questões que você acertou no chute e que você errou, você vai separar e você vai fazer uma triagem. Como vai ser essa triagem? Primeiro, questões mal feitas. Às vezes você errou questão porque a questão estava mal feita mesmo. Ela estava ambígua, ela deu um gabarito que não é certo, que é baseado numa coisa antiga. Sei lá, pode acontecer se as questões não são anuladas. Elas vão ser poucas, né? Porque é aquela história, o cara que é muito, muito bom, muito fera, ele tira 92 numa prova de 100. Então, na primeira vai ter umas 8 lá. Se você tirou 60, você errou 40 das questões, tá bom, vai ter umas lá que tudo bem, você separa elas e desencana. Nem sempre é fácil fazer essa triagem, e na dúvida é pro réu, né? Na dúvida você considera que o problema é com você e não a questão, para você poder melhorar. Daí das questões que realmente você errou e que você não teria acertado, você vai separar em duas grandes fases, que tem a ver com o que a Ana Luísa colocou. O que você não viu, se perdoe, não tem problema. Você errar coisa que você não viu faz parte, você não é adivinho. Tudo bem. Depois a gente vai falar sobre provologia, né? Sobre otimizar a sua chance de chute. A MP, né? A Associação Médica do Paraná, eu já trabalhei na MP, sei bem como que é lá, eu sei que às vezes tem umas questões meio bizarras. Mas então, se perdoe. O que é legal é o seguinte, se é uma coisa que você não tem a menor ideia e que você começa a ver no simulado, começa a aparecer bastante, você fala assim, puta, cai queimado. Pra caramba, no Revalida cai muito queimado, a gente fez a live de revisão aí do Revalida, e daí caiu, o Edmundo foi falar sobre queimado, e caiu esse ano 2 questões no Revalida de queimado. Daí você vê que é um negócio importante, que aparece frequentemente em simulados, daí você fala, puta, eu sempre erro queimado, porque ainda não vi, mas aparece o tempo todo. Great, já deixa isso mapeado. Na hora de chegar o momento de estudar queimado, você sabe que é uma coisa que tem que se estudar com carinho, porque você não tem ideia e aparece bastante. Beleza. Mas se perdoe, não tem problema, tá bom? Não tem problema. A sua nota real, você tem que fazer uma proporção do quanto você tirou nas questões que você já viu. Isso é importante, essas questões que você já viu. E essas questões de conteúdo que você já viu, normalmente o erro acontece por duas coisas, tirando em consideração as questões bizarras, tá bom? Questões honestas, o erro acontece por duas coisas. Ou é um problema de atenção, de leitura, de concentração, ou é um problema de conceito, né? Você não entendeu o conceito. Às vezes, esse problema de conceito é um problema leve, né? Às vezes você confundiu na hora um conceito com o outro. Você esqueceu uma coisa, né? Então, você estudou tumores abdominais na infância e pergunta qual é o tumor abdominal da infância mais comum, e daí você respondeu o tumor de Wilms, e daí era neuroblastoma. Beleza, era uma decoreba que na hora eu não lembrei, eu fiquei um pouco na dúvida. Isso não é para você se perdoar por isso. Cuidado, eu sempre tomo um pouco de cuidado para não tentar parecer tóxico aqui, né? Assim, o que eu quis dizer, não é para você levar isso como uma coisa tudo bem, não é tudo bem, você devia saber, caiu, você leu, você devia saber. Mas acontece, assim, faz parte da vida isso, você só fala assim, putz, agora, então eu vou, por exemplo, criar um flashcard sobre isso, para eu ficar revendo esse flashcard, um conceito que eu esqueci, era uma decoreba,
se transformou num flashcard. Lembra que a gente conversou sobre revisar flashcards de erros? Virou um, tudo bem, não tem jogo, não tem problema. Agora a questão que você errou, que você entendeu errado um conceito, isso realmente é um problema. Então, por exemplo, em cabeça e pescoço, linfonodo cervical, via de regra, você começa a diagnosticar, a fazer a investigação com PAF, não com biópsia incisional, porque se for um carcinoma metastático, você tira o linfonodo. Se alguém falou, que isso, não sabia disso. Mas tá lá na aula. Mas beleza, daí você coloca a pergunta bem clássica é essa: como investigar esse linfonodo numa suspeita de um câncer de tireoide? Daí você vai lá e escreve biópsia incisional. E daí você vê que ela passa, puta, caramba, eu pensei que fosse biópsia incisional. E daí você vê lá no comentário da questão, você vai atrás da... Tudo bem, então beleza. Então, na família de coisas por conceito, ou viram flashcards de informações pontuais que você esqueceu, ou você mapeia para que no momento do seu preparo que você vai revisar, você vai começar por aquilo. Não faça isso exatamente no mesmo dia do simulado. Espere um dia, dá uma descansada, mas deixa anotadinho para você, na hora que você tiver separado o seu tempo de revisar, você revisar aquele assunto. É importante. Questões que você errou por concentração, você tem que entender por que você está errando por concentração. De novo, um pouquinho de erro por concentração sempre vai ter, faz parte, tá bom? Isso eu falo por experiência própria. Talvez eu tenha um problema maior de concentração do que outras pessoas. Eu nunca fiz uma prova em que eu não errei nada por concentração. Sempre eu erro pelo menos um besteira. Daquela que você sai com raiva. Né? Puta, como que eu errei isso? Na minha prova de R1, caiu uma questão... Não, na prova de R1 não, na prova de R3. Uma das questões de cirurgia vascular... R3, assim, era a questão dissertativa 10 de cirurgia geral, que era trauma e urgências, e 10 de especialidades, uma de cada especialidade. Funcionava, acho que daí cai 5 de gastro e uma de cada especialidade. Dissertativa. E daí a questão de vascular era uma questão de cerúlia Dolen, sabe? Que é aquela isquemia que acontece pós-TVP, que dá vasoespasmo, a pessoa tem... E daí, na hora que eu li a questão, eu coloquei cerúlia Dolen, escrevi tudo certinho. Daí, antes de entregar, eu falei, puta, não é cerúlia Dolen, é que é uma obstrução arterial aguda por causa de um êmbolo. Eu não sei de onde que baixou um santo em mim para me ferrar, porque estava errado, e eu fui lá, risquei, deixei rasurado a minha resposta certa e escrevi pequenininho embaixo. Embolia, não sei o que, blá, blá. Daí eu saí da prova, a galera falou, pô, você viu que caiu cerúlia Dolen? Eu falei, não, era uma embolia arterial aguda. Daí eles falaram, não, cara, era cerúlia Dolen. Era. Puta, era! E agora? E daí eu fiquei morrendo de raiva, eu passei até sair o resultado, falei assim, eu não vou passar nessa prova por causa dessa porcaria dessa questão, eu vou perder o ano da minha vida aqui fazendo outra coisa, né? Daí, no final das contas, deu certo, até porque, como o tratamento é meio parecido entre as duas coisas, acabou dando certo. Mas, ou seja, sempre, chega do coração, né? Sempre acontece isso comigo. Em alguma questão, acontece isso comigo. Então, uma das coisas de aquele negócio de domínio próprio, assim, você tem que ter o seu autoconhecimento de que o seu preparo ele não pode estar no limite inferior. Você tem que estar preparado para num dia inspirado você ir muito bem. Você é das pessoas que tiram 90 e poucos por cento. E num dia que você esteja mal, você tire a nota mínima para passar. Mas se você fica focando em só tirar o mínimo lá no seu simulado, sempre tirar o mínimo. O pessoal que acerta tira 75%, passa tira 75%. E você está tirando 74%, 75%, se está acontecendo isso, você não pode se dar por satisfeito. Você tem que estar preparado para mais. Justamente para ter esse tipo de margem de erro. Às vezes no dia você está nervoso, você está com diarreia, você está coisa e tal. Preste mais de uma instituição, preste várias, não várias, assim, não abre as, tipo, não vai, beleza, vou fazer tudo. Mas assim, preste as melhores instituições que você puder para dar uma tirada do peso nas costas, mas tenha um preparo de sobra. Acho que isso é importante, tá bom? É que negócio, um piloto de avião, ele não pode saber só pilotar o avião quando tá tudo liso. Ele tem que saber pilotar o avião em situação de crise para o avião não cair. Mesmo que a turbulência, que seja um voo ruim, que todo mundo reclame, todo mundo ficou vivo. Agora, você sabe só o lisinho, o filezinho, na hora que a coisa aperta, o avião cai. Então, não pode. Então, acontece isso. Às vezes você erra a questão. Mas está começando a acontecer com constância, você erra muita questão, você tem que entender por que você está errando. Concentração. Concentração, como qualquer outra competência humana, é treinável.
né? Então, existem algumas coisas que você pode fazer, até meditação, atividade física ajuda muito a concentração, boa noite de sono, saúde mental como um todo, né? Você não está muito nervoso, muito ansioso, faz parte da vida, mas treino ajuda. Então, treine concentração no seu estudo. Não deixe o seu estudo ser um estudo desconcentrado, que você fica mexendo no celular, que você fica fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Na hora de fazer questões, depois de fazer uma aula, se concentre o máximo possível, não interrompa aquele momento. Na hora de fazer simulado, se concentre o máximo possível, não interrompa aquele momento, para você adquirir o hábito de estar concentrado. E uma coisa que acontece comigo, desde sempre também, outra coisa que eu percebi no meu cursinho pré-vestibular, eu sou velho, o cursinho pré-vestibular foi em 2007, mas no cursinho pré-vestibular, uma coisa que eu percebia é o seguinte: na hora da prova, em que eu começava a pensar em como eu estava indo, era o momento em que eu errava mais questão de concentração. Eu percebia isso, né, aqueles simulados de 100 questões. Às vezes eu via que eu errava, eu estava indo bem, e daí eu errava, errei a 66, a 67, a 68, a 69. Nossa, que diabo, um tilt na concentração aqui agora. Depois eu lembrava que eu li alguma coisa que me fez começar a pensar sobre como eu estava indo na prova. Então, ou eu pensava assim, nossa, essa prova tá difícil, eu tô indo mal pra caramba, vou me ferrar nisso aqui. Ou então eu pensava assim, não, tô arregaçando essa prova, eu vou brilhar aqui porque eu tô indo muito bem. Nesse momento, eu começava a pensar no resultado pós e parar e dar uma diminuída na concentração. Eu lembro que isso aconteceu daí no dia do meu vestibular. Eu sentei para fazer a prova de matemática estava meio difícil, e eu sempre fui muito, modéstia à parte, eu era bom em matemática. Matemática era meu ponto forte lá no negócio. Eu comecei a fazer, eu falei, putz, não sei essa, vou passar para a próxima. Putz, não sei essa, vou passar para a próxima. Putz, não sei essa. Daí eu comecei, logo no começo, eu estava ansioso, né? Eu comecei a falar, nossa senhora, passei o ano aqui me preparando, que nem um maluco, não vou passar de novo, meu Deus. Daí eu vi que eu estava indo, pulando as questões, pensando nisso. Comecei a ficar nervoso por causa disso. Daí, autoconhecimento, domínio próprio. Eu sabia que isso ia me atrapalhar na prova. Eu fechei a prova, olhei para o teto, fiquei 1 minuto respirando fundo e falei, se eu ficar fazendo isso, eu não vou passar. Porque eu já vi que acontece isso. Eu respirei fundo e falei, deixa eu começar de novo sem pensar nisso. E daí você se concentra, porque assim, é muito fácil, você fala assim, não pense em tal coisa. Quando você fala, não pense num elefante rosa, todo mundo agora está pensando num elefante rosa. Mas você não atua muito com negativo, atua com informações positivas. Mas está fácil, porque você tem muito o que pensar. A prova vai te obrigar a pensar. Então, começou a pensar no mundo externo, começou a pensar em como você vai, se policie e fala, não, deixa eu voltar e pensar na questão. E daí ficar bem focado na questão. Isso é uma forma que isso é experiência minha. Eu comecei, me ajudou a melhorar minha concentração em prova. Mas existem várias outras coisas. Mas a partir disso você tem um diagnóstico bem feito, né? Então você consegue fazer o diagnóstico em cima de comparação de pessoas que estão mais ou menos no seu nível e estão melhor, pior, como é que tá, o pessoal na sua fase de preparo. E mais importante do que isso é uma autocomparação com você mesmo. Se você, com o tempo, você vai diminuindo a quantidade de questões que você erra por atenção, ótimo, você está melhorando sua concentração. Você vai diminuindo a quantidade de questões que você erra porque você não viu, maravilha, você está progredindo no seu estudo. Você vai errando, vai diminuindo as questões que você erra por conceito, maravilha, você está progredindo na sua eficiência do seu estudo, né? Então, ao invés de simplesmente olhar a nota bruta que você tirou, mesmo a classificação bruta que você teve, faça esse trabalho diagnóstico. Então, repito o método. Separe as questões que você não viu. Das questões que você já viu o conteúdo, filtre as bizarras, se perdoe pelas bizarras, que às vezes tem questão bizarra mesmo. E das questões não bizarras que você já viu, que você deveria ter acertado, separe se foi um problema de concentração ou um problema de conceito. Problema de concentração, você aborda a sua concentração. Problema de conceito, você vê se foi uma coisa pontual que vai virar um flashcard ou se vai se obrigar, no momento de revisão, você voltar lá. Tá bom? A Gabi falando que aconteceu com você no Enem, isso aí, né, Gabi? Pois é, eu sei, é complicado. Estamos todos no mesmo barco, né? Isso é importante lembrar também. Isso é uma coisa muito importante lembrar em provas de concurso. Isso não vale tanto para revalida, não vale para prova de título, né? Mas quando você está competindo um com o outro, lembra disso, né? Tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. E é uma competição, né? Então, parte do domínio próprio, isso é uma coisa que me ajudou lá na FUVEST, quando eu estava com aquele problema, foi o seguinte: eu tinha muita tranquilidade, que eu tinha estudado muito. Não era arrogância, eu tinha autoconhecimento, eu sabia que eu estava muito bem preparado. Então, quando eu comecei a ver que estava difícil, eu olhei para o teto e falei, não, se eu começar a pensar em como eu vou na prova, eu vou me ferrar. Eu tive essa tranquilidade, não, peraí, eu estou bem preparado. Se a prova o pessoal está achando que, se eu estou achando que está difícil, para todo mundo, né? Tenha isso em mente, tá bom? Mas, de novo, eu só consegui fazer isso porque eu já tinha feito isso várias vezes em simulado.
Se eu tivesse aquela postura de, é só um simulado, tá tudo bem, e aconteceu isso na minha prova, eu provavelmente não teria passado. Então, habituem-se a fazer isso em simulado, a passar esse tipo de perrengue, esse tipo de problema simulado. E, por fim, levar a sério o resultado do simulado é importante, por causa daquilo que a gente falou na outra live, né? Você adquire conhecimento com raciocínio lógico desenvolvido de forma ativa, repetição e emoção, né? Então, aquela raiva que você sentia, puta merda, e de novo, como tratar a bronquiolite de criança. Não é possível que eu esteja errando de novo. Vamos ver isso aqui para eu nunca mais esquecer. Você vai meio bravo lá, olha, aprende, faz um resumo. Mano, eu nunca mais vou errar isso. Essa raivinha que você teve, ela vai fazer seu cérebro adquirir esse conhecimento no futuro. Com cuidado para não se cobrar demais, pelo amor de Deus, né? Isso é muito importante mesmo. Mas se cobrar um pouco é importante. Você tem que ser um bom técnico de você mesmo, né? Não passar muito a mão na cabeça e não ser exigente demais. Com autoconhecimento você chega nesse equilíbrio. Mas é importante dar essa cobrada em você mesmo. E que aconteça isso nos simulados, para não acontecer na vida. O pessoal frequentemente na Sanar reclama que os simulados da cirurgia são difíceis, né, William? Desculpa se isso acontece com você aqui. E daí o pessoal às vezes vai falar com o Fred, que deu muito, e fala, pô, professor, a questão de trauma tava foda, né? E daí é culpa minha. Eu sempre falo isso nas revisões, nas lives de revisão, porque eu faço simulados da Sanar, de cirurgia. Eu não peço para o Fred e para o Delmute me mandarem questões. Eu vejo as aulas deles, vou vendo como é que está o cronograma e eu centralizo em mim, porque para deixar o negócio com um equilíbrio, de uma forma que mais cai, assim, eu gosto de ver. Porque se cada um manda a sua, às vezes monta uma prova meio bizarra, assim, então eu gosto de ter central em mim isso aí. E eu faço mais difícil do que costuma ser mesmo, de propósito. Porque eu prefiro que vocês se habituem uma situação mais hostil e tenham uma boa surpresa do que o contrário, tá bom? Mas isso é legal, interessante de ver isso, de fazer isso. Outra coisa, para falar sobre esse negócio de ordem que o William estava falando. Vocês fazem simulado em ordem de matérias? Vocês costumam ter esse hábito de fazer isso? O William já falou que sim. E as outras pessoas que estão assistindo? Quem está com a gente aí? Lud, Dani, Ana Luísa, Gabriela. A Dani não, a Ana Luísa também não. Você faz do primeiro ao último, né, Dani? Beleza. Ordem da prova. Isso tem argumentos prós e contras, e eu não vou falar o que eu tenho para falar sobre isso como uma verdade absoluta. Eu vou falar a minha opinião. Eu conheço gente muito boa que faz diferente. O Pedro e o Fred são duas pessoas que eu admiro, que são muito bons de prova. O Fred é um monstro da prova, o Pedrão também, pela preventiva. Eles fazem que nem o William falou, eles têm uma ordem específica. Eu costumo fazer que nem a Ana e que nem a Dani. Eu vou do primeiro ao último. Por que eu faço isso? Por que eu vou do primeiro ao último quando eu faço prova? Porque, às vezes, não está escrito em edital nenhum que precisa as questões estarem organizadas, né? Isso não está escrito. Em algumas provas, elas vêm embaralhadas. Na prova do Revalida, elas vêm todas embaralhadas, né? Na hora de fazer a correção, a gente fez a nossa correção no domingo, né? Da prova do Revalida. A primeira coisa que faz são os coordenadores pegam a prova, ainda em formato de foto, porque não tá digitada, aquele negócio tosco, né? A gente vai vendo, essa aqui é da cirurgia, essa aqui é da clínica, essa aqui é da coisa, essa aqui é da clínica. Primeiro a gente dá aquela zona lá, na hora de revisar, a gente vai revisando tudo em ordem aleatória, porque aparece em ordem. Isso pode acontecer, né? Então, se você estiver muito acostumado só a fazer em determinada ordem, se chegar no dia e tiver aleatório, você vai encarar uma surpresa que você não está acostumado. Mas não é o principal argumento. Por que eu faço da primeira à última? Porque eu uso uma técnica que eu também aprendi no meu cursinho pré-vestibular, eu usei a minha vida inteira, e funcionou, pelo menos funciona para mim, que é a técnica do tal do pega-varetas. Alguém já ouviu falar desse tal de pega-varetas? O William está fazendo uma cara assim de mais ou menos, não tenho certeza. Não, né? Beleza. O William acho que sabe o que é. Que pega-varetas é uma brincadeira de criança, né? Eu não sei se é porque eu sou muito velho, essa brincadeira não existiu na época de vocês, mas alguém lembra, como criança, como que era essa brincadeira do pega-varetas? Ou também não? Eu sou muito velho. Aquela que joga as varetas pra cima, aí depois elas caem em uma ordem, tem que ficar tirando, sem derrubar as outras, ficam por cima, uma coisa assim. Quase isso, exatamente. A pessoa tá falando, obrigado, não sou tão velho assim. Pega-varetas é um negócio que você tem uma lata e você tem um monte de vareta colorida.
Daí você apoia assim, você abre a tampa da lata, uma lata cilíndrica, assim, você apoia, tira as varetas, elas caem. E aí você tem que ir tirando as varetas sem mexer nas outras. É um monte de gente assim, daí você tira, se você mexe, você perde. E ganha quem é a pessoa que consegue tirar mais sem mexer. Nessa situação do pega-varetas, por onde você começa? Você começa pelas que estão mais longe e desencostadas de todas, ou você começa pelas do meio que estão lá emboladas? Intuitivamente, o que você faria? Uai, pelas de longe. Perfeito, Gabi, exatamente, né? Por quê? Você começa com as mais fáceis, né? Você vai lá no mais fácil e daí, com o tempo, vai ficando mais difícil e você vai pegando. Essa é a ideia do método pega-varetas para fazer questões. É começar pelas mais fáceis. Mas não é exatamente pelas mais fáceis. Então, eu tenho o meu método pega-varetas modificado por Virgílius Neto, que é o seguinte... não é exatamente a mais fácil, porque às vezes você não sabe qual que é a mais fácil. Como é que você sabe? Às vezes uma questão parece fácil, na hora que você vai fazer ela é difícil, ela não é tão fácil. Tem questão que é fácil para um que não é fácil para outro. Às vezes você não sabe a resposta, né? Parece uma questão bem direta. Tipo essa do que eu falei do neuroblastoma, que isso caiu na prova do Revalidão um tempo atrás, né? O tumor abdominal mais comum da infância, tumor sólido mais comum da infância. A resposta era neuroblastoma. Se você tem essa resposta na cabeça, você perde 10 segundos nessa questão. Beleza, neuroblastoma. Se você não tem essa resposta na cabeça, essa questão é muito difícil. Você não vai conseguir deduzir por provologia, por raciocínio, qualquer. Você não sabe, é difícil. Então, a ideia, o meu método Megavaretes modificado, não é fazer a mais fácil para a mais difícil. É fazer a que vem a resposta imediatamente na sua cabeça ou não. Então, a minha primeira leitura, que vai da primeira à última questão, é assim. Eu começo a ler, leio a questão, vejo a alternativa, eu sei o que é. Aqui é a resposta C. Beleza. É C, pum, risquei a questão, próximo. Se eu sei e eu marquei com segurança, eu não volto mais. Esse negócio de voltar em questão, quem que nunca passou por isso? Né? Eu mesmo tive esse negócio na vascular lá. Isso é um erro tático. Você não deve voltar em questão que você marcou com segurança. Claro que se você veio à luz na sua cabeça, você viu que você errou com certeza absoluta, tudo bem, você volta. Mas se você marcou com segurança e daí depois, mais para frente, você começa a se duvidar de você mesmo, mas não era essa, não faça isso. Marque a primeira que vem. Seu cérebro está mais descansado no começo e você estudou. Então, você sabe, você marca. Então, a primeira pegada, que são as varetas que estão mais longe, mais na periferia, são as questões cuja resposta vem imediatamente. Você não tem que pensar muito. Você sabe qual é a resposta. A alternativa A está errada por causa disso, a alternativa B está errada por causa disso, a alternativa C eu não tenho certeza. Mas a D está errada por causa disso, a E está errada por causa disso. Eu tenho certeza absoluta que a B, a D e a E, hoje em dia cai só até D, né? Então, a A, B e a D estão erradas. Tenho certeza absoluta. A C, talvez seja certa, mas eu tenho certeza absoluta que a A, B e a E estão erradas. Então é C, próximo. Mesmo sendo uma questão tão fácil, veio a questão na sua cabeça, você está decidido, que é aquela alternativa, marca e segue o jogo. Tem questão que você vai responder, e daí você fica em dúvida entre duas alternativas. Será que é a A ou é a C? Putz, será que é a A ou é a E? Eu não tenho certeza. As duas estão corretas. Precisou parar para pensar, e esse pensamento não demorou mais de 30 segundos para você tomar uma decisão, circula e próximo. Mas faça um símbolo específico. Um símbolo, eu normalmente circulo mesmo. Quando são questões em que eu estou em dúvida entre duas. Eu circulo e sigo. Por isso que é legal fazer no papel, né? Isso não dá para fazer online. Né? E daí eu deixo bem riscado, bem marcado o que não é resposta. Porque se eu estou em dúvida entre A e a D, eu sei que C e B estão erradas, eu já risco com uma forma bem clara para eu não perder tempo na próxima vez lendo a B e a C. Dane-se a B e a C, elas estão erradas. Eu estou entre a A e a D. Então eu circulo e próximo. E não tomo a decisão naquele momento. Não tomo, eu sigo a minha vida. Por quê? Porque eu ainda estou num momento meio ansioso. E se eu ficar perdendo tempo tomando essa decisão naquele momento, eu vou deixar de responder questões que eu sei imediatamente. Então eu sigo o jogo. Daí eu me deparo com uma questão que eu não tenho a menor ideia. Tipo assim, o neuroblastoma, eu não sabia ter a menor ideia qual que é o tumor mais frequente da criança. Neuroblastoma, o tumor de Wilms, hepatoblastoma, rhabdomyosarcoma, sei lá, eu nunca vi isso na vida, esqueci de estudar, não sei. Essa eu circulo, mas eu deixo uma interrogação grandão. Interrogação grandão significa não faço ideia. Não é que eu fiquei em dúvida entre algumas. Eu não faço ideia da questão. Sigo o jogo e faço essa minha primeira triagem.
Ela é uma triagem que numa prova de 5 horas, mais ou menos, ela deve demorar umas 3 horas e meia. Numa prova de 4 horas, deve demorar umas 2 horas e meia. Para que ela serve? Para eu não perder tempo deixando de responder questões fáceis, ou melhor, que eu sei diretamente, eu sei imediatamente, com outras questões, porque às vezes o tempo que eu vou perder fazendo um raciocínio vai ser um tempo que eu não vou conseguir recuperar depois, então, para não perder tempo. E para depois, quando eu for pensar nas questões, eu já não estou com aquela ansiedade do desconhecido. Eu já vou saber exatamente tudo que cai na prova. E daí tem alguns pulos do gato legais. Às vezes, na própria prova, você adquire elementos que te ajudam a responder as questões que você ficou na dúvida. Isso aconteceu na prova do Revalida ontem. A prova do Revalida ontem caíram 2 questões parecidas sobre infecção de ferida operatória. Uma delas era um pós-operatório de uma... não lembro do que agora, acho que é de uma hérnia, e uma outra era um pós-operatório de uma ressecção de cisto sebáceo. Nas duas, tinha sinais logísticos da ferida, e a resposta era abrir os pontos e lavar. Mas em uma das questões, tinha a possibilidade de você fazer uma abertura total dos pontos, e uma outra, uma abertura parcial dos pontos. E dava uma certa dúvida, porque falava que tinha ponto de flutuação na ferida inteira, estava vermelha a ferida inteira. Dava vontade de marcar parcial, porque é o melhor a fazer, né? Você abre todos os pontos, você vai criar uma deiscência completa da ferida. Abrir parcialmente, a princípio, é tranquilo de fazer. Mas você ficava meio na dúvida, será que a questão está querendo me dizer para eu marcar abrir todas as feridas, todos os pontos? Não sei. Está fazendo, então, na minha situação, eu ia colocar, estou em dúvida entre A e a D. Siga o jogo. Depois tinha uma outra questão também de infecção de ferida operatória, então isso acontece às vezes em prova, cai o mesmo tema mais de uma vez, só que daí tinha a opção retirada parcial dos pontos, depois era um cisto sebáceo que deu problema. Depois pediu um ultrassom, pediu um tomo, e pediu todas absurdas, e só tinha retirada parcial dos pontos, que era obviamente a resposta. E isso permitia você falar assim, não, beleza, a banca, aqui não deu a dúvida de fazer uma e outra, e era um caso muito parecido um com o outro. Isso te ajuda a responder. Então, você consegue matar um dilema por causa disso. Você não vai fazer isso naquela hora. Você está fazendo, você não vai voltar na questão. Você vai voltar só depois. Mas na hora que você voltar, você vai ter esse elemento. Além disso, o seu cérebro ficou amadurecendo sua resposta lá. Mesmo sem você perceber, o seu cérebro ficou amadurecendo. E a terceira coisa, às vezes, numa leitura um pouquinho mais calma, quem que nunca passou por isso já também? Você ficou em dúvida entre duas, entre P e D, mas é porque você leu sem atenção. Porque é óbvio que a resposta é D, que a B está marcando uma coisa errada, mas você não presta atenção. Então está falando assim, sei lá, uma questão de prova de história, digamos, e daí no item B diz assim, Dom Pedro II declarou a independência do Brasil. E no E está escrito, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E daí você ficou em dúvida, nossa, as duas estão certas, porque foi Dom Pedro II e foi Pedro Álvares Cabral. Daí você saiu o jogo lá. Quando você volta mais descansado, você vê, opa, peraí, não é Dom Pedro II, Pedro I. Então essa aqui tá errada. Então é aí, entendeu? Ou seja, mas se você está no começo da prova, aflito, e você fala, eu tenho que tomar uma decisão logo. Não sei se foi Pedro Álvares Cabral, porque já chegou uma pessoa antes, Colombo já falou que tinha visto terras, sei lá, você começa a inventar uma moda, eu vou na B aqui, pum, marquei. Aí você erra de besteira. Quando você olhar, você fala, nossa, eu não acredito que é porque eu li Dom Pedro II e não Dom Pedro I. Então, quando você volta para tomar decisões mais para frente, facilita a sua vida, fazendo esse método pegar variantes. E na próxima, o que eu faço então? Eu termino de ver as que eu sei todas, as que eu já sei, passo para o gabarito com cuidado, né? Pelo amor de Deus, isso é muito importante. A pior coisa que pode acontecer é você trocar o gabarito. Acontecemos... Beleza, Dani, obrigado. Acontecem histórias tristes, assim, né? O cara errou o gabarito, mas eu passo para o gabarito com cuidado as que eu sei. Daí é o momento em que eu levanto, vou no banheiro, dou uma lavada no rosto, dou uma chacoalhada assim, 5 minutinhos. É o tempo para você descansar. Você fala, bom, beleza, já vi a prova inteira, já sei como vai ser a minha prova inteira, já sei tudo que caiu, já tenho domínio, eu não estou mais com medo do desconhecido. Agora vamos com as questões que eu preciso pensar. Daí você vai primeiro nas questões que você tinha que tomar uma decisão entre uma e outra. Eu garanto para você, a maioria delas você vai encontrar resposta. Você só precisa dar o seu tempo para o seu cérebro para responder aquelas. Você vai lá e marca as que você colocou. Algumas você não vai conseguir. Algumas você vai continuar na dúvida. Essas que se continuam na dúvida, você promove para interrogação. As que estavam com interrogação, você não faz ideia, eu nem olho nessa segunda leitura. Eu olho só as que eu estou na dúvida entre uma e outra. Daí eu marco e já marco no gabarito.
Marco e já passo para o gabarito, para não correr o risco de depois tirarem minha prova da minha mão e eu não conseguir ter feito essas questões. Terminado essa, eu vou para a minha terceira leitura. Essa próxima leitura é mais rápida, obviamente. Você já leu as questões, então, uma prova de 4 horas, 2 horas e meia para fazer a primeira leitura, daí uns 10 minutinhos para passar um gabarito, 5 minutos para lavar o rosto, já passou 2 horas e 45 minutos, eu tenho 1 hora e 15. Essa 1 hora e 15, eu vou passar a próxima meia hora respondendo as dúvidas, as que eu fiquei na dúvida. Beleza, passou mais da 1 hora e 15, passou mais meia hora, eu tenho mais 45 minutos. Se você está bem preparado, vai te sobrar poucas questões agora, né? Porque, obviamente, isso não é mágica, né? Isso não substitui um bom papo, isso é estratégia. Então, vai sobrar umas 8 questões, 10 questões. Aquelas questões estão interrogadas mesmo, uma prova de 100, as que você não faz ideia. Sei lá, tem questão aí que é bizarra. Tem questão aí que é porque você não sabe. Né? Tudo bem, você não sabe, beleza. Daí eu leio elas com calma e tento fazer aquela tal da provologia. Eu tento ver se tem alguma coisa que eu consigo eliminar ainda, alguma coisa. Se eu conseguir eliminar uma, de A a D, se eu conseguir eliminar só uma, pelo menos, A, B e C, eu passei de 25% de chance para 33% de chance de chute. Beleza. Talvez aumente um pouquinho a chance de chute. E eu não marco, eu não tomo uma decisão final ainda. Eu só deixo na flechinha lá, eu vejo se vai, se não vai, eu já não vou passando pro gabarito, porque essa coisa que eu não sei. E aí, por fim, eu vou falar uma coisa agora polêmica, que talvez vocês discordem de mim. Mas eu já fiz isso e já me ajudou. Questões que são feitas pelo Google em aleatoriedade ou por qualquer programa de aleatorização, elas tendem a ser bem distribuídas, A, B, C e D. Eu sei que a prova da USP ano passado não foi na prova de R+, da 1 a 50 foi tudo A. Isso foi ridículo. Por que isso aconteceu? Porque os professores eles são orientados a mandar como padrão gabarito A. E tem um programa que faz a aleatorização. Então, essa é uma exceção, mas que confirma a regra. Porque eu já fiz isso em provas da USP antiga e dá certinho. De 100 questões, tem 25 de cada um. 25 do A, 25 do B, 25 do C e 25 do D. Então, em questões que eu não faço, isso só, pelo amor de Deus, isso só vale para questões que você não faz a menor ideia de qual seja. Eu pego aqui, eu menos marquei e chuto todas na mesma letra. Se são umas 8 questões, 10 questões, umas 3, 4 você vai acabar acertando por isso. Pelo menos já fiz isso. Lembrando que, assim, assim, você não sabe, você não tem ideia. Beleza, você vai marcar B, você menos marcou é B, e você você eliminou a B, a única que você sabe que está errada, beleza, obviamente você não vai fazer isso nessa questão. Mas para as questões que são chute cego, faz um chute guiado por estatística que você ganha 1 ou 2 pontinhos que podem fazer diferença para você. Então, a prova acaba sendo uma prova em que você lê as questões difíceis algumas vezes, várias vezes. Né? Então, você faz a primeira leitura e mata as questões que você sabe, uma segunda leitura para matar as questões que você está na dúvida, uma terceira leitura para dar uma chance para o seu cérebro responder aquelas que você não tem a menor ideia, para pelo menos eliminar algumas, e uma última leitura no chute cego. Chute cego vai haver. Mas desse jeito, e com algumas coisas sobre provologia que a gente vai falar na próxima live, você otimiza a chance desse chute dar certo. E daí, para isso, é bom você fazer da primeira a última. Você pode fazer esse mesmo sistema fazendo por ordem? Até pode, não tem problema. Mas aí você acrescenta variáveis de confusão. Né? Então, fazendo da primeira até a última desse jeito, é o jeito que é o pega-varetas que eu costumo fazer e costuma funcionar. A última coisa para falar sobre isso, que tem um pouco a ver com provologia, mas ajuda, especialmente em questões de provas muito longas, de enunciados muito longos, é uma dica que o Fred sempre dá em prova, quando a gente faz correção de simulado. É uma coisa que eu faço também, mas ele que sempre fala, e eu acho legal ele falar, porque é uma coisa muito legal também mesmo. O enunciado é longo, tem um monte de informação, blá, 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 blá. Isso acontece em trauma muito, né? A questão de politrauma, o cara vai dando assim, homem vítima de colisão automóvel versus anteparo fixo, foi atendido no local, tinha vítima no local, ele foi colocado em prancha rígida, 30 minutos até chegar no trauma, chegou com via aérea pedra, polar cervical, prancha rígida, sensibilidade torácica, começa a dar um monte de informação e você já vai grifando. Isso tá alterado, isso tá bom, isso não sei o que. Fala tudo isso, blá, 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 e depois pergunta assim, como se classifica o TCE desse paciente? Ou seja, você só precisava ver o Glasgow que você já ia responder. Você perdeu um tempão lendo aquela questão, falando um monte de coisa, grifando, fazendo não sei o quê, para uma pergunta que não precisava de nada daquilo. Isso é muito comum de acontecer. Outra coisa, às vezes, realmente pergunta coisas importantes. Assim, dado o resultado FAST desse paciente, qual é a melhor conduta além de não sei o quê. Daí você vai ter que voltar na questão, encontrar onde estava o FAST para ver. Então, qual é a dica que o Fred dá que eu gosto também, que eu faço?
Isso também vale para aquele negócio assim. Este enunciado vale para a questão de 66 e 67. Eu faço a mesma coisa. Eu leio direto a pergunta. Antes de começar a ler o enunciado, eu leio primeiro a pergunta. Eu vou na última frase e vejo o que é. Às vezes, você nem precisa ler o texto. Porque, às vezes, prova de Pernambuco, acontece isso às vezes. Acho que na prova da AMP também. Acho que a Dani tinha falado da AMP, né? Falava assim, a doença diverticular acomete os cólons direito e esquerdo. Ela pode ser hipertônica, pode ser hipotônica. Quando é hipertônica, ela é mais no cólon esquerdo. Quando ela é hipotônica, ela é blá, 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 blá. Fala um monte de coisa sobre a doença e depois pergunta assim, sobre a classificação de Rindt e responda. 2 pontos. E daí não falou nada daquilo. Ou seja, não precisava ter lido nada do texto, porque você só precisava saber o que é a classificação de Rindt. Entendeu? Então, leia a pergunta e depois leia o texto, porque daí o texto vai permitir que você destaque já exatamente o que você vai perguntar. Eu não estou dizendo que você não leu o texto. Às vezes você precisa ler, às vezes não, né? Às vezes vai perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o texto. Mas é seguro você dar uma olhada no texto. Mas ao ler o texto, já sabendo o que vai ser perguntado, você foca no que é mais importante, você não precisa ler o texto 2 vezes. Então essa é uma outra dica para você evitar esse tipo de problema. E por fim, a última coisa a falar antes da gente concluir a live de hoje é o seguinte, de novo, falar uma coisa que eu falei no começo. Faça, sim, provas de instituição antiga, levando a sério o simulado e cronometrando. Porque esse negócio de você dizer assim, nossa, não deu tempo de terminar a prova, tiraram a prova da minha mão, deixei restando em branco. Aqui, pelo amor de Deus, eu não estou querendo ser escroto. Mas isso é erro de amador. Isso é coisa de quem não estava bem preparado. Tá bom? Se você está preparado durante o ano, isso não vai acontecer. Isso é um absurdo se acontecer. Você está jogando fora seu ano de preparo porque você não teve o hábito de se preparar adequadamente com o tempo. Então, você tem que se habituar. É uma prova longa, é uma prova você tem que chegar sabendo disso. Né? Paciência, você tem que chegar sabendo disso. Isso não é admissível, tá bom? Você não pode... Ou seja, se acontece isso no seu simulado, e acabou o tempo, não sei o quê, isso é um problema grave. Não é assim, beleza, é só um simulado, acontece. Não. Isso é muito grave, não pode deixar acontecer isso, não. Tá bom? Então, use a estratégia a seu favor para fazer isso. Na próxima live, eu vou falar mais sobre provologia, sobre questões, mandingas de prova, coisas legais de eliminar. Como estudar, como adquirir conteúdo em cima disso, mas hoje mais sobre simulado, a minha ideia era essa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, comentários, angústias? Muito obrigado pelos elogios. Estamos lá no Discord, estamos no Instagram, quem quiser me adicionar no Insta, se alguém não está lá, é Dr. Virgílios Neto, tá bom? Podem procurar sempre que quiserem. Obrigado pelos elogios aí. Valeu, gente. Dúvida? Professor, queria lhe perguntar rapidinho. Claro. Pode falar, Gabi. Eu e a Ana Luísa, nós somos amigos, nós estudamos no mesmo lugar e a gente entrou agora no internato. A gente está no 9º período, no início do 5º ano. Legal. Uma coisa que você sugere, que você comentou, que eu achei uma boa ideia para nós, que estamos começando as rotações e a gente ainda não tem aquela noção do conteúdo todo. Seria fazer, como você falou, não diria fazer os simulados todos, mas como foi? Fazer as questões e estudando os assuntos a partir das questões? Sim, então, eu acho que fazer simulado é uma boa. Mesmo você não indo tão bem. Eu acho que é bom se habituar a fazer. Mas daí você tem que ser só ter a tranquilidade de não se comover se você não for tão bem no simulado. Interprete o resultado do simulado fazendo esse filtro. Dessas questões que caíram, das 100 questões, 30 eu já tive. Quantas eu acertei? Quantas eu acertei porque eu vi mesmo. Porque vai ter algumas que você vai acertar no chute. Né? Então tudo bem, essa aí você desencana. Mas do que eu já tive, quantas eu acertei, quantas eu errei. Daí você consegue ter a nota real de quanto que você tiver. Mas se habituar a fazer simulado não é uma má ideia, não. É bom. Porque é aquela história, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então você se acostumar a fazer isso. E isso eu vou falar na próxima live sobre provologia, né? Chutar certo é legal também. Então você se habituar a pegar questões que você não sabe, eliminar e chutar certo é legal. Minha esposa, né, que eu falei que me ajudou, atualmente, né, o mundo dá voltas, ela está estudando para concurso, ela é advogada, está estudando para concurso. E ela veio me pedir umas dicas, né, porque apesar de não ter nada a ver com o que eu faço, concurso é concurso, eu dei umas dicas para ela, inclusive sobre provologia. E eu sento com ela, às vezes, para fazer umas questões de direito, ou de informática, umas coisas que vão cair no concurso dela, que eu não sei, X. Mas a gente senta para fazer junto, a gente tenta eliminar algumas coisas na provologia e frequentemente dá para acertar.
Porque usando lógica e conhecimento de mundo, às vezes você resolve isso também. Então, fazer simulado, mesmo você não tendo, não tem problema. É legal para você ter esse treino. Só não se comova. Se você não acertou porque você não caiu, não tem problema nenhum. Fique só esperto quando aparecer no seu caso, você vai saber. Tá bom? Tá certo, professor. Obrigadão, viu? Foi ótimo. Imagina, gente. Obrigado pela presença de vocês aí no feriado. Podemos continuar pelo Zoom ou vocês preferem no Insta? Eu não importo, não, professor. Vai depender do senhor, que o senhor gosta mais aí. Aqui também tá bom. Zoom é legal. Zoom a gente consegue conversar assim, no Insta é mais difícil. Vamos continuar pelo Zoom, tá bom? Podem divulgar, quem quiser entrar é bem-vindo, mas não é mocó aqui, mas aqui realmente seleciona quem realmente está afim mesmo. Beleza? Boa, pessoal. Um abraço para vocês. Bom feriado. Bom feriado, professor. Boa segunda amanhã. Tchau, tchau.